Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela primeira parte do culto, a qual prezamos o nosso melhor, da nossa melhor adoração. Chegou a melhor parte de ouvir a tua voz. Espírito Santo, cremos que o Senhor já abriu a porta da palavra para a tua filha. Senhor, creio que o Senhor já revelou para ela, que o Senhor abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para compreender e entender mais a tua palavra. Ajuda a tua filha, Senhor, a ministrar a tua palavra. Espírito Santo, conduza, Senhor, que seja uma forma da tua vontade, por teu querer. É isso que te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem todos se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Glória a Deus. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 17. Eu vou fazer aos irmãos que eu não esperava a oportunidade e eu tenho que a mensagem um pouco curta, mas que eu Senhor me deu. Glória a Deus. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Deus é bom e a misericórdia de Deus permanece. Aqui nessa palavra está vossos guias, mas está se referindo aos nossos pastores, está se referindo aos nossos líderes. Como nós sabemos, nós devemos ser submissos aos nossos pastores, aos nossos líderes, porque o pastor ele zela por nós, ele vai prestar contas de nós para o Senhor. É por causa do pastor que nós estamos aqui. É por causa que os pastores zelam por nós, eles oram por nós, eles pagam preço por nós e nós estamos aqui. Eu queria falar sobre o dever do pastor. E o pastor também é a nossa maior autoridade sobre a terra, sobre nós. É o pastor. Lendo a palavra e há alguns anos servindo ao Senhor, eu entendi que o dever do pastor é cuidar da gente para o Senhor, é nos programar para o Senhor, é ensinar a gente o caminho do Senhor, é nos preparar para o encontro com o Senhor, é nos ensinar a ser ovelhas para o Senhor. Então este é o dever do pastor. E nós devemos ser submissos aos nossos pastores, nós devemos amar os nossos pastores, nós devemos cuidar, ajudar os nossos pastores. Porque a misericórdia de Deus é grande, Ele nos colocou uma pessoa para nos auxiliar a estar na caminhada. E nós não devemos bater de frente com o nosso pastor. Se a gente não concorda com a doutrina da igreja, se a gente não concorda com o ensinamento do pastor, o pastor não é como nossos pais, que quem me formou, que Deus concedeu que me formasse foi Carmélia e José Bruno. Então eles são os meus pais, eu não posso trocar. Mas o pastor, eu posso trocar. Mas a gente tem que ter sabedoria de Deus. Se você não está concordando com o pastor, as doutrinas que o pastor traz, e você não concorda, você mergulha na mente, vê se não é você que está errado, não é você que está querendo se dominar. Então, nós devemos ser submissos ao nosso pastor, nós devemos crer, acreditar no que Deus revelou a ele para ele nos dar, ele prazer para a gente. Nós não batemos de frente o nosso pastor, nós obedecemos, nós temos que ser mansos, temos que ser humildes e reconhecer a autoridade que Deus deu a ele para nos guiar, para cuidar da gente. Glória a Deus. E o pastor vai prestar contas da gente. Se algum dia eu me afastar e o meu pastor ele não for atrás de mim, não perguntar o motivo, não sabe o que está acontecendo, e nem orar, nem ao menos orar por mim, ele vai prestar conta de mim, porque ele me deixou de lado, ele me abandonou. Então o Senhor vai requerer cada gota do meu sangue, Deus vai cobrar ao meu pastor. O pastor ele tem uma grande responsabilidade, está sobre as mãos dele. Parece ser fácil
pastor é guiar a ovelha ao Senhor, para ser caso, mas é uma grande missão, tem uma grande responsabilidade sobre ele. Por isso que o Senhor cobra dele as nossas almas, o nosso sangue. Mas também existem os pastores corruptos, e é sobre eles que a ira de Deus se acende, é sobre eles que vai vir a ira do Senhor, vai ser sobre eles que vai ser cobrado, que Deus vai requerer. Porque nós louvamos ao Senhor, nós damos graças a Deus, e nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos a nossa pastora e nosso pastor, que nós sabemos de todas as virtudes dele, nós sabemos do caráter deles, que eles têm processado com fé, com sinceridade para o Senhor, têm ensinado a verdade, nós temos testemunho, nós acompanhamos eles, sabemos particularmente algumas coisas da vida pessoal deles, nós convivemos de verdade com eles. Então nós glorificamos o Senhor, que nós temos líderes que servem ao Senhor de verdade. Mas existem pastores, existem líderes que não querem levar a ovelha sadia ao Senhor. Elas depenam a ovelha, elas tiram toda a lã da ovelha e entregam os ossos ao Senhor. Existem pastores que são corruptos, que não servem ao Senhor de verdade, que simplesmente só querem a lã da ovelha. E é sobre esses pastores que vai vir a ira do Senhor, é sobre esses líderes que o Senhor vai requerer nada volta da gente. Que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos gratos ao Senhor pela liderança que Ele nos deu. Nós devemos amar, ajudar os nossos líderes, ajudar os nossos pastores. Glória a Deus. Aleluia. Em relação a ser submisso, eu lembro de uma vez, eu não era convertida, eu morava em Minas, e a minha irmã ela tinha acabado de se converter. A minha irmã tinha acabado de se converter, e ela foi, chegou em casa falando assim, que tinha que, ela tinha um rapaz que estava gostando dela, e ela tinha que pedir ao pastor a permissão para poder namorar com aquele rapaz. Eu olhei para ela assim, com uma cara de coisa mais absurda, porque aos meus olhos da mundana, eu achava algo absurdo. Pedir para ter um relacionamento ao pastor, eu olhei para ela com cara de outro mundo, uma coisa assim muito absurda. Para mim era algo anormal. Mas depois que eu conheci o Senhor, eu percebi com o poder Deus deu ao Senhor, com a autoridade Deus deu ao Senhor. Nós estamos no colo do pastor, nós não devemos ser submissos a Ele. Por isso que o Deus não nos deixa, nós temos sempre que orar, repreender inimizades, porque muitas vezes o diabo coloca inimizade na gente como nosso pastor. Nós queremos se revoltar contra ele, porque às vezes queremos ser até maior do que ele, queremos ter mais entendimento do que eles. Isso é coisas malignas, inimizades, intrigas que o diabo planta, ou até mesmo a nossa carne. Então, é algo super importante a gente reconhecer que temos que ser submissos aos nossos pastores. Quem acompanhou a vida da pastora, quem conheceu a pastora quando ela era solteira, quando ela trabalhava na Miss, conhece quanto preço a pastora pagou por a gente. Eu lembro que muitas vezes a pastora chegava no trabalho e ela vinha para o culto, vinha adorar, muitas vezes ia à casa de alguém para fazer uma campanha, muitas vezes ia atrás de alguém, ia evangelizar alguém, ia orar por alguém, acompanhava alguém, muitas pessoas no hospital. A pastora procurou muitas pessoas no hospital. Eu lembro que um dia eu estava em casa, estava passando o jogo, era uma quarta-feira à noite. E a pastora ela chegou lá e falou assim, eu vim só tirar um abraço. Eu fiquei muito maravilhada naquele dia com o cuidado, com a sinceridade dela para o Senhor. E no momento ela não era pastora, ela era dirigente daqui. Então, a palavra que o Senhor me deu foi essa, que nós temos que ser submissos, temos que reconhecer a autoridade, o que o Senhor tem nos dado para nos acompanhar até chegar a Ele. E nós temos que amar o nosso pastor. Mas também o Senhor me disse que, lendo a palavra, que nós temos que amar a nosso pastor, os nossos líderes, mas também nós temos que amar mais ao Senhor. Nossos líderes são maravilhosos, glória a Deus, mas não podemos idolatrar os nossos líderes. Temos que amar mais ao Senhor do que aos nossos líderes. Por causa que se um dia a gente idolatra, nós amamos mais o pastor do que ao Senhor, nós estamos idolatrando. E se um dia esse pastor cair, se um dia esse pastor for para o público, nós também vamos cair. Então, nosso amor
tem que ser maior para o Senhor do que para o pastor. O meu maior exemplo disso é a pastora. A pastora nos ensina, sempre nos ensinou a amar a Deus, acima de todas as coisas. Nós temos testemunho, ela já nos contou muitas vezes que, por várias vezes, ela já passou por uns 2 ou 3 ministérios e ela via corrupção nesses lugares. Ela acompanhava que tinha corrupção, que tinha coisa errada, mas ela não saía da igreja porque tinha coisa errada. E ela decidia servir ao Senhor. Os líderes estavam sendo corruptos, ela continuava servindo ao Senhor. Por mais que a gente às vezes esteja num lugar que não serve ao Senhor de verdade, a integridade tem que vir dentro da gente. A integridade tem que vir dentro de você. O servir ao Senhor, a dedicação, o amor ao Senhor tem que vir dentro de você. Por mais que você vive num lugar que há coisas erradas, a dedicação é dentro de você. O decidir, eu vou servir ao Senhor da forma correta, tem dentro da gente. Para mim, a pastora é um dos maiores exemplos de que a gente ama primeiro ao Senhor do que os líderes, do que o Estado, do que a mãe, do que os filhos, do que o esposo. Isso foi algo que eu aprendi bastante aqui, assim, acompanhando a pastora. E com essa palavra que o Senhor me deu, foi curta, mas foi algo que estava dentro de mim, que a gente tem que amar mais ao Senhor. A gente respeita, honra os nossos líderes, mas a gente ama mais ao Senhor do que outras pessoas, outras coisas. E se por acaso a gente serve ao Senhor, se por acaso um dia Jesus nos levar para outro lugar, a gente tem que decidir servir ao Senhor. A gente sabe que o nosso ministério, se a gente tiver a direção de Deus, às vezes a gente não vai ficar para sempre, a gente vai voar, Deus vai nos capacitar para voar. A gente vai quando tiver a direção do Senhor, quando tiver o sim, quando tiver a confirmação do Senhor, Deus nos leva para outro lugar, para outro ministério, para outra igreja, ou para outra cidade, às vezes até para outro país. E se a gente serve ao Senhor, porque eu faço aqui, eu faço lá. Não é exemplo, porque eu casei, aí vou congregar a igreja dos esposos, não estou gostando disso, e lá eu não sigo, lá eu não fui da igreja, lá eu não quero ter oportunidade, assim eu estou desagradando o Senhor. Porque o Deus que eu sirvo aqui, eu sirvo lá. Então se eu deixar de ter oportunidade lá, se eu ficar mal-humorada, empurrada lá, eu estou desagradando o Senhor. Então se aqui eu cuido das crianças, lá eu alguma coisa de fazer. Se aqui eu sou porteira, lá eu alguma coisa de fazer. Porque eu não estava servindo ao Deus, eu não estava servindo aos pastores aqui, eu estava servindo ao Senhor. E se eu creio que o Senhor que eu adoro aqui é o Senhor que eu adoro lá, então eu continuo servindo a Ele, aonde for. Deus que nos capacita cada vez mais, temos temor para o Senhor, adorar a Ele de verdade e sabemos ser submissa à autoridade. O culto não acabou ainda não. Mas nem tudo, O culto não acabou ainda não. Quero escutar em Jesus.